tudo bem? Estamos começando mais um programa Improváveis. E o tema de hoje é uso e costume da igreja. É um tema que ainda deixa muitas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas, mas todas as dúvidas vão ser esclarecidas hoje. Estamos recebendo aqui mais uma vez para abordar esse tema o pastor Denilson Santos, do Ministério Siloé. Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Então, pastor, esse é um tema muito legal, muito interessante. Eu sei que tem muitos improváveis que ainda se confundem com os usos e costumes e a doutrina, né? Então, vamos começar, pastor. O que é usos e costumes? Fazer uma definição rápida. Usos e costumes são locais. Qualquer instituição, qualquer associação, ela tem um padrão. Ela tem um uso, ela tem um costume, ela tem uma ética, ela tem uma norma. Existe um livro chamado O Credo dos Apóstolos. Se você ler, até a igreja primitiva, ela tinha um padrão a ser seguido. Ah, entendi. Então, usos e costumes não tem a ver apenas com a religião cristã, tem a ver com qualquer religião. Cada religião tem seus usos e seus costumes. Inclusive, eu estava pesquisando que até tribos de índios também. Sim. Cada tribo tem seus usos e seus costumes. Então, isso tem a ver, inclusive, com a cultura do lugar. Sim, com a cultura local. Por isso que a igreja, ela precisa conhecer muito bem a cultura local. Por exemplo, em uma evangelização, se você observar a igreja primitiva, ela sabia como chegar a cada lugar, porque ela tinha uma noção transcultural. O que é ser transcultural? É o que vai além de uma cultura local. A cultura de cada local, de cada povo, de cada agremiação, de cada organização é uma. Como os indígenas, por exemplo, no bairro onde nós moramos, se você analisar de bairro para bairro, tem uma cultura, muda-se dialetos, muda-se linguagem. Então, o costume, para ficar bem definido, ele é muito local, de uma tribo, de uma religião, de uma organização. Entendi. Isso é muito importante para quem tem o Ministério de Missões, né, pastor? Sim. O Ministério de Missões, para quem faz parte desse ministério, não pode ser apegado a nenhum tipo de costume, né? Porque a qualquer momento Deus pode enviar para outro bairro, outra cidade, outro país e tem que se adaptar àquela realidade, né? Lembra em alguns programas passados que nós falamos até concernente a Paulo e a Pedro. Quando a igreja ela nasce, ela tem um pregador. Um pregador, ele verbaliza a palavra, ele vai pregando. Mas há um ponto em que Deus precisa usar um teólogo, alguém com conhecimento mais profundo para fazer a diferença. Existe um texto hoje, dentro das igrejas, que ele tem sido destruído. Efésios 3, se não me fala a memória, o versículo 14, quando fala assim, por esta causa me ponho de joelho. E as pessoas, elas pegam e botam temas em igreja, mas pergunta qual é a causa que Paulo está dizendo que ele se põe de joelho. A causa justamente é essa. É uma igreja que ela é feita de gentil e de judeu. E o que acontece? O judeu quer impor costume no gentil, que não tem o costume do judeu. Aí Paulo fala, ó, por esta causa me ponho de joelho, porque Deus pôs a mim como embaixador. Paulo tem o conhecimento teológico, Paulo tem o conhecimento doutrinário, Paulo tem o conhecimento cultural e sabe separar que o gentil tem um modo de vida e o judeu tem outro modo de vida. Então separa-se costume local de cada pessoa, de cada indivíduo, para quê? Para eu não impor nas pessoas um costume em que ela não tem. Porque, na verdade, o que vai salvar não é o costume. O que salva é a doutrina. E o que é a doutrina? O que é a doutrina? A definição de doutrina são ensinamentos, instruções divinas de Cristo. Aquilo que está na palavra, que não é uma regra local, é uma regra universal. Por exemplo, Jesus salva na Índia, Jesus salva na Europa, Jesus salva no Brasil, Jesus salva em qualquer lugar. Doutrina. Cristo Jesus é o Salvador. Isso é doutrina.
costume. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem um padrão, mas o Salvador daquela igreja continua sendo Jesus. Existem, por exemplo, doutrina do Espírito Santo, paracleteologia, existe a doutrina de Cristo, cristologia. Então, isso é doutrina. Usos e costumes nada mais é do que alguns dogmas ou hábitos, pode definir-se assim, em que a igreja tem até com meio de prevenção. Por exemplo, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, muitas pessoas perguntam para mim assim, roupa é doutrina? Não, mas é um bom costume. É um bom costume. Por quê? Um bom hábito, é um hábito que deve ser saudável. O que a Bíblia diz em 1 Pedro? Capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Ele vai falar sobre a mulher, mas a Bíblia, voltando que a Bíblia não é machista nem feminista. Amém. O que serve para a mulher serve para o homem. Porque durante muito tempo, cobraram-se muito das mulheres. E os homens ficou meio largado. É verdade. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, que o frisado dela, que a beleza dela não seja a joia, não seja o vestido precioso, mas o homem interior, o seu caráter. Observa que ele falando dela, mas quando ele vai falar da natureza, ele fala o homem, mostrando que, isso aí é geral, o ser humano. Então nós vemos que não seja a beleza, que não seja o externo. Por exemplo, qual é o padrão de beleza hoje? Padrão de beleza hoje, por exemplo. Padrão de beleza hoje nem define roupa. Se você pegar a definição, vai definir corpo. Qual é o padrão de beleza hoje? O homem, por exemplo. Porque o homem tem que ter a barriga de tanquinho. Aí imagina você, um homem lá esculturalmente belo, mas um preguiçoso. Se ele for um homem de Deus, ele pode até não ter a barriga de tanquinho, mas ele vai ser um homem trabalhador, que não vai agredir a sua mulher, que não vai bater a sua mulher. Por quê? Porque ele sabe que doutrinariamente Deus criou o homem para quê? Para amar a mulher, respeitar a mulher, guardar a mulher. Tem muitas pessoas guardando usos e costumes e esquecendo do essencial que é a doutrina. Verdade. Pastor, o cristão deveria ter algum costume? Quais seriam os costumes e os usos apropriados para o povo cristão? Começando pela maneira de falar. Eu vejo hoje a igreja, nós focamos muito em roupa, focamos muito em veste, mas esquecemos uma coisa, a linguagem. Paulo fala que a linguagem tem que ser sã. Existe uma palavra que eu não vou usar aqui, eu vou usar porque está no dicionário, então não é errado. Por exemplo, você pega a palavra que eu vejo pessoas usando até no púlpito da igreja. Olha, porque o patrão deu um esporro no empregado. Gente, essa palavra quer dizer grande quantidade de esperma. No nome de Jesus, não usa mais isso no púlpito, não. Chamou a atenção. Não é um vocabulário apropriado. Não é um vocabulário apropriado. Não é um palavrão, mas também não é apropriado para um ambiente santo, né? Para ser incluído dentro de uma palestra onde leva o nome de Jesus, onde estamos pregando sobre santidade, né? Até no nosso dia a dia. Verdade, são palavras. até no nosso dia a dia. Exemplo. Verdade. Fulano deu é uma linguagem popular que todo mundo fala, porrada no outro. Também não são palavras para se usar. E nós usamos termos, infelizmente, muitas das vezes, chulos no altar. Então, começando pela linguagem, Paulo ensina que a linguagem de um cristão tem que ser uma linguagem santa. Aí, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós acostumamos, nos habituamos com linguagens que não são linguagens boas. Algumas nem são pecado, mas não é associável para a conduta de um cristão. Né? Não combina conosco. Não combina conosco, por exemplo, o que nós vemos muito acontecendo hoje. Qual é a saudação do cristão? A paz do Senhor. Alguns hoje estão mudando essa saudação para qual é? Então, linguagem santa. O mundo, quando olha para mim, ele espera eu te saudar com a paz do Senhor, irmã Priscila. Não espera eu falar, qual é, Priscila? Essa é uma linguagem do mundo. E aí, beleza? Beleza ainda está menos agressiva do que as outras. Então, as más conversações corrompem bom costume. Quando o Paulo fala isso, ele vai usar um termo, que na verdade é um termo até de um poeta grego. E Paulo faz essa associação desse termo, as más conversações corrompem bons costumes, mostrando que um poeta grego, ele vai dizer que conduta má produz má cidadão. Conversa má
produz um ambiente mau. Então, se a igreja, se o crente é luz, aonde ele chegar, o ambiente tem que ser bom. Se a conversa for tola, se as verte for tola, o que vai acontecer? Será um ambiente mau. Então, precisamos entender que, linguagem santa, verte santa, e o que é verte santa? É o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,9. Se atavi com todo pudor. E o que é pudor na língua portuguesa? Vergonha em exibir o seu corpo. Os antigos pastores diziam que, por exemplo, a mulher de Deus não anda cascavelando, né? Os antigos diziam, não anda cascavelando. E o homem de Deus não anda marchando como um pato. Então, a nossa maneira de andar, porque se você ler a Bíblia, as pessoas são conhecidas pela maneira dela andar, são conhecidas pela maneira de vestir. Elias é conhecida pela maneira de vestir. João Batista é conhecido pela maneira de vestir. Então, e a palavra costume também, se você pegar o dicionário de teologia, o Vini, que alguns falam de Vine, se você pegar o dicionário de teologia, ele vai definir costume como bom comportamento. Então, nós podemos entender que o costume é bom. Sim. Faz bem à igreja, né? Porque os más costumes abrem caminho para um comportamento imoral, para um comportamento lascivo. Por exemplo, por que Paulo fala isso da igreja? Ele está ensinando sobre o corpo, sobre a ressurreição do corpo. E os gregos que estão no meio dos coríntios, dentro dessa cultura grega, eles acreditavam que o corpo era o quê? Que o corpo era a sepultura. Paulo vai ensinar no capítulo 3 que o corpo não é uma sepultura, que o corpo é um santuário. Então ele fala assim, faz o que quiser com o corpo que não vai servir para nada. Aí Paulo fala o quê? As más conversações estão levando vocês para um comportamento imoral. E esse comportamento imoral está levando vocês a perder o quê? A salvação. Então tudo tem a ver com um bom ambiente, uma boa conduta, um bom comportamento. É isso aí. Nós vamos assistir um clipe, não saia daí, porque você viu que o tema hoje tá bom, né? Já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas que somente a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa, algo acontece, a morte dá lugar, a ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Tentaram impedir Jairo de clamar. Sua filha já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas que somente a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa, algo acontece, a morte dá lugar, a ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente.
Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Receba agora a cura. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, receba passando aqui, onde ele passa, algo acontece, a morte dá lugar, a ressurreição, cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente, tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Se você quiser colocar o seu clipe, você que é um cantor e gostaria de colocar o seu clipe aqui no nosso programa, entre em contato com a gente, amém? Pastor Denilson, a igreja primitiva tinha usos e costumes? Sim. Todas as vezes que um ambiente se tornava permissível à igreja, os apóstolos elaboravam um plano, um meio do quê? De fazer o que chamamos de uma disciplina preventiva. Nós pega, por exemplo, um texto, vou citar Coríntios de novo, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, acho que é 11:16, e ele fala assim, ó, nós e a igreja de Deus não temos tal costume. Se alguém quiser ser contencioso, contendeiro que seja, mas a igreja não tem tal costume. Observe que Paulo não está falando de doutrina, ele está falando de costume. E numa definição de costume também, que é bom deixar claro aqui, o que é costume? Costume nada mais é de regras que não são leis, mas que são adotadas para trazer uma prevenção, né? Que são necessárias. Isso aí. Outra palavra para costume também, segundo o dicionário, é aquilo que supre a necessidade, ou necessidade, ou necessário. São várias definições. Mas para ficar bem claro, costume, necessário. Então, você vai ver, o que é que está acontecendo ali? Por que é que Paulo fala que nós e a igreja? E quando ele fala a igreja, ele está falando as igrejas fundadas do tempo dele, do tempo de Pedro. O que é que ele está dizendo ali? Por exemplo, em Coríntios, o porto, local de prostituição, em que as prostitutas, se você pega lá, vai ver que elas cortavam seus cabelos, e nesse corte de cabelo, as mulheres estavam já dentro da própria igreja acontecendo a mesma coisa, a igreja estava imitando o mundo. Então, Paulo fala o quê? Então, a partir de agora, as mulheres dessa igreja, dessa localidade, não vão cortar o cabelo para se tornar diferente das mulheres do mundo, para que a mulher de Deus não seja comparada a uma prostituta. Então, você vê que é local, é ali naquele momento. Então, é para proteger a igreja. Proteger a igreja. O costume também não pode se botar peso, porque o evangelho não é para colocar carga, o evangelho é para tirar a carga. Agora, para você ensinar as pessoas o que é uso e o que é costume, você tem que trabalhar bem as pessoas, você tem que preparar as pessoas e explicar a elas que aquilo não é para matá-las, é para dar vida a elas. O problema todo é que costume também não é imposição. Eu ia falar isso, é porque às vezes o costume é apresentado à igreja de uma forma autoritária.
aí acaba causando aquela rejeição, né? Sim, porque Dentro da costume igreja. também precisa. Não são leis impostas. Se você pegar a palavra costume no Novo Testamento, há uma definição para a palavra costume, euchoromaio. É uma definição meio complicada, mas se você pegar o dicionário lá do grego lá, vai estar assim, euchoromaio. É uma definição de costume. Eu gosto de dar fonte para a pessoa pesquisar. Dicionário Vini também. E o dicionário Cliff já traz outra definição. Mas o que é euchoromaio? A palavra eu quer dizer, bem. E xeromai quer dizer comportamento. Tem outras definições. O que isso quer dizer? Costume significa para que eu tenha um bom comportamento, para que eu tenha prevenção dos maus comportamentos. Então, são linguagenzinhas que falta ensinamento na igreja. Verdade. Aí, para ser bem claro, falta liderança, construção. Verdade. Pastor, existe usos e costumes à luz da Bíblia? Sim, sim. O que é o uso e costume à luz da Bíblia? Na verdade, é o que nós acabamos de falar aqui. Você pega, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 15, você vai ver que há uma confusão, justamente, de novo, Atos 15, entre os crentes judeus e os crentes gentios. Porque quando você pega, as pessoas, quando elas vinham lá de fora para a igreja, no tempo de Paulo, como hoje, elas vêm com os seus hábitos, elas vêm com o seu costume. Com por certeza. exemplo, a igreja, ela tinha que manter um costume. Quando nós pegamos Atos 2,42, fala assim, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A doutrina dos apóstolos não é só a doutrina que Cristo passou para eles, era também as normas, o modo de viver que eles passavam para aquelas pessoas. Você vai ver Paulo, por exemplo, raspando a cabeça. Você vai ver Paulo fazendo voto. Você vê Paulo dizendo assim, assim ordenou o Senhor, e assim digo eu. Você vê que Paulo, ele tem... ele tem uma sabedoria para definir bem. Agora, como você falou, o que acontece com o costume hoje? É que eu falo, Priscila, você tem que andar assim, quero te empurrar a goela abaixo. Aí as pessoas acabam não entendendo. Agora, quando você faz a pessoa compreender que aquilo ali é uma necessidade para um bom comportamento, para fazer uma separação. Se você pegar Hebreus 5,14, vai dizer que o costume, ele traz discernimento entre o que é bom e o que é mal. Hebreus 5,14 vai dizer que o costume, ele vai trazer discernimento entre o que é bom e o que é mal. A verdade é que nós precisamos pegar. Então, a pergunta foi, a igreja tinha seus costumes? Sim. É só você pegar que nós viemos de uma igreja mesclada entre gentil e judeu. Cada um vem com o seu costume. Por exemplo, capítulo 8 e o versículo 7 de 1 Coríntios. Paulo fala que eles comiam com os ídolos. Aí Paulo manda ter cuidado. Paulo assim, não por causa da nossa consciência, por causa da consciência deles. Ele fala assim, e tem gente que ainda na sua consciência, no seu costume, assenta-se comer com os ídolos. O que Paulo fala? Paulo vai dizer que o ídolo nada é. O ídolo nada era, mas Paulo fala assim, mas é bom se prevenir. Então Paulo cria-se ali uma maneira, uma prevenção de separação para que as pessoas entendam que não era bom, não por causa dos maduros, mas por causa dos imaturos. Então qual é a verdade? Muitas das vezes o costume não é nem por causa do imaturo. Não é nem por causa do maduro, é por causa do imaturo. Por exemplo, eu posso citar eu como exemplo. Eu, quando aceitei a Jesus, Jesus me aceitou, eu vivia a noite e dia na porta da barraca. Veio um moço que não sabia ler nem escrever, ele foi usado pelo Espírito Santo, ele me tirou daquele meio. Ele conseguia me tirar daquele meio. Eu ia para a igreja, voltava, barraca. Ia para a igreja, voltava, barraca. Não bebia nada, só ficava ali, não tinha outros amigos. Os amigos era aquele. O que aconteceu com esse moço? Ele foi me tirando daquele... É um hábito. É um costume, isso só que aí. Um mau costume. Um mau costume. O que aconteceu com ele? Ele começou a criar em mim outro costume. E não era um teólogo, não tinha formação, mas o Espírito Santo conduziu ele. E como conduziu ele? Sabe qual era o costume que eu comecei a fazer nos sábados? Nos sábados, quando eu chegava em casa, de qualquer lugar, quando eu trabalhava, eu ia para a casa dele, nós comprávamos Coca-Cola, pão com mortadela, sentávamos e fazia o quê? E começávamos a louvar. Às vezes começava 2 horas até meia-noite, louvando. Engraçado, né? Se botar o Paulo... Ele foi um bom
um bom doutrinador, um bom discípulo. Se você botar o Paulo Oval hoje, todo mundo vai correr. Eu também. Porém, aquele costume que ele criou em mim, eu tenho até hoje. Por exemplo, dia de sábado, dificilmente eu saio para algum lugar. Eu passo sábado de manhã e a tarde toda em casa. De sábado eu não saio. Até hoje eu tenho esse hábito. Saio à noite, mas pela manhã eu passo a manhã e a tarde em casa. Até hoje eu tenho isso comigo. Exemplo, eu tenho normas que eu sigo, que eu falo para a pessoa, é minha. Eu, indivíduo, pastor Denilson tem os seus costumes, que eu trago para mim. O problema todo é que às vezes a pessoa ela tem o costume dela e quer botar para você. Eu, hoje mesmo, por exemplo, pela manhã, quando eu acordei, faço a oração, estudo, e adquiri o hábito de fazer atividade física. Eu corro sempre numa pracinha, sempre estou correndo. Eu vejo lá os pastores correndo com seu short, com a sua bermuda, eu sou corro de calça comprida e tactel. Eu não me vejo de bermuda, mas eu não pego aqueles homens que estão lá e digo que eles são... Lança no mármore do inferno. E digo que eles vão para o inferno, até porque eu sei que não é isso. Até porque no Brasil, num país em que nós vivemos, entendeu? Com o clima que nós temos, nós sabemos que é até, muitas das vezes, não apropriado estar de calça comprida, mas eu não me vejo de bermuda. Isso é meu. Eu não consigo. Se eu botar, eu vou agradar as pessoas, mas vou me desagradar. Eu não consigo me ver assim. Então, eu só ando assim. Se você chegar na minha casa o tempo todo, eu estou assim. E hoje agora aprendi a usar uma blusa térmica, então eu boto uma camisa, sempre blusa térmica. Mas isso é meu, isso é pessoal. Então, a igreja ela tinha os seus costumes, sim. A igreja primitiva ela tinha os seus hábitos, ela tinha suas normas, suas condutas. Por quê? Toda instituição que não tiver um costume, ela está fadada ao fracasso. O que a Bíblia nos ensina sobre roupas e adereços? Roupas e adereços. Boa. Se você pegar Provérbios, você vai ver que dentro da cultura judaica, e até mesmo no Novo Testamento, a Bíblia ela nunca condenou isso. Por exemplo, um brinco, a pessoa que usa um brinco, que usa uma pulseira, durante muito tempo a igreja veio mesmo, e os antigos, né, eles vinham batendo, eu mesmo peguei esse tempo em que eles... Eu peguei também, que eu sou assembleiana raiz, anos 90. Sentava no banquinho lá e botava a pessoa no banco. Mas, por exemplo, você pega Provérbios, capítulo 27, você vai pegar o Antigo Testamento, você vê o próprio Israel, muitas das vezes as pessoas tendo o adereço, tendo lá sendo o brinco, a joia. O noivo presenteando a noiva. Isso. A Bíblia até usa os adereços como uma forma de como Deus vai adornar, né, Isso, por exemplo, uma noiva usava o diadema, né, que muitas pessoas pegaram antigamente, se você pegou esse tempo, que eles pegavam o diadema, viravam o diadema e falavam assim, isso aqui é o chifre do diabo. Mas quando você pega a palavra diadema na Bíblia, o que significa diadema? Significa poder, significa autoridade. E o diabo tem poder onde? O diabo tem autoridade onde? A não ser para quem dá brecha para ele, porque na igreja ele não tem autoridade. Então o diadema nada mais é do que poder. Só que devido à falta de instrução das pessoas, quando Pedro e até Paulo fala a Timóteo, e fala também aos Coríntios, você vê quando ele fala sobre as joias, essas coisas, ele fala o quê? Justamente para que isso não seja você, que aquilo seja simplesmente uma coisa que se você ter, bem, se você não ter, também não. Agora, quando é que isso se torna pecado? Quando é que é pecado uma mulher usar o brinco? Quando é que é pecado a mulher usar uma pulseira? É importante as pessoas saberem disso. Quando que se torna pecado você usar um brinco? Quando que se torna pecado você usar uma pulseira? Quando que se torna pecado você usar uma bermuda? Eu vou te falar quando se torna pecado. Quando se torna pecado, quando a igreja local não tem esses costumes e você sabe que ela não tem, e você usa, aí você vai entrar no pecado de desobediência, rebelião, porque que é comparado exatamente à feitiçaria. Na verdade, as pessoas ela entra em pecado justamente, por exemplo, todos os pastores deveriam fazer isso. E vou dar aqui um exemplo, começando por mim. O membro entrou na igreja, veio de outra igreja, você pegar o estatuto interno da igreja e apresentar para ele. O estatuto rege assim. Se você quiser ficar aqui, é assim. Ah, mas lá onde eu estava era daquele jeito. Lá era assim, aqui é assim. Entendendo mais uma vez que costume é local. Doutrina é universal. Costume é local. Então, se aquele local, aquela instituição, aquela igreja, ela tem aquele costume, você tem que entrar ali e se adaptar a ela, não querer que ela se adapte a você. Então, é uma coisa que a pessoa tem que separar, porque Hebreus 13:17 diz o quê? Obedecei aos vossos
pastores. Então, se o pastor da igreja, o fundador da igreja, o líder daquele momento, é aquele padrão, é aquele costume que aquela igreja tem, se você quiser usar aquele hábito como aquela igreja tem, você tem que entrar ali e seguir aquilo ali. Agora, quando você entra querendo mudar, aí você entra no pecado de rebeldia. Verdade. Entra no pecado de rebelião. Então, respondendo, você que está na sua congregação, na sua denominação, que permite à luz da Bíblia, não é pecado, isso é um costume, é local. Você pode usar agora. Se a tua igreja não permite, não use, até para não trazer problema. Se proteja. Proteja a sua casa, a sua vida espiritual, porque uma coisa que traz muita maldição é rebelião contra a liderança. E o que é, se você botar no versículo 7, a Bíblia vai dizer o quê? Hebreus 13:7, vai dizer assim, ó, lembrai dos vossos pastores e manda você imitar eles. Então, o pastor ele tem que ser um exemplo. Se o pastor daquela igreja é assim, a pessoa fala assim, mas eu não concordo com o exemplo dele, então muda de lugar, porque ele está lá primeiro. Então, as pessoas precisam entender isso. E aí volta ao que nós falamos. Um cristão tem que ter bom costume. Um dos bons costumes é ser ético. Uma da definição para a palavra ética, muito esquecida hoje, ética também significa se adaptar ou se comportar de acordo com o ambiente. Tem igreja que ela, vamos dizer assim, ela é mais serena. É que nem a pessoa fala assim, eu sou pentecostal. Irmãos, a verdade é que toda igreja é pentecostal. Doutrinariamente, toda igreja é pentecostal. Doutrinariamente, isso é mais uma linguagem que nós usamos para o crente que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê no movimento do Espírito Santo. Mas se você pegar teologicamente, doutrinariamente, toda a igreja é pentecostal. E se eu puder dizer também que toda igreja não é pentecostal, até porque Pentecostes é uma festa judaica, não é uma festa cristã. E aí? Como que nós saímos falando por aí? E nós às vezes usamos o termo querendo pisar nos outros. Verdade. Então, irmão, vou falar para você, se você está na sua igreja, a sua igreja tem essa norma, a tua igreja tem essa conduta, pega os textos que nós falamos aqui, medita na sua casa. Não traga aborrecimento e maldição para a tua vida. Se a tua igreja, onde você está congregando hoje, segue esse padrão, fique lá e obedeça. Agora, se não está bom para você, vá para outro lugar, onde você vai se sentir bem. Amém. Vamos para o quadro com a nossa pastora, Daniele Cassiano, Mentoria Feminina. Olá, sou Daniele Cassiano, estou de volta aqui com você e hoje eu queria relembrar alguns conceitos a respeito do absorvente de pano. A princípio, hoje eu queria começar a te ensinar, vamos para o segundo nível, né? Eu queria que você entendesse que o nome usado não é absorvente de pano, é absorvente ecológico. A gente aqui está trabalhando com algo de material sustentável, sustentabilidade. Então, ele é chamado de absorvente ecológico. Quando nós falamos de absorvente de pano, você lembra logo da toalhinha, né, de antigamente, que usava, que vazava tudo, e era super incômodo, desconfortável. E eu sei que muitas de vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo, já passaram por esse processo de estar usando um absorvente de pano. Então, hoje eu quero trazer para você, não um absorvente de pano, mas um absorvente ecológico. Ele aqui é totalmente favorável, né, à nossa biodiversidade, ele é totalmente favorável ao nosso meio ambiente. Quando nós falamos em absorventes descartáveis, nós vamos estar levando ao pensamento da poluição. Nós vamos estar poluindo o nosso planeta, né? Vamos estar acumulando aquele lixo que vai demorar anos, décadas, para que ele venha se dissolver, se degradar no meio ambiente. Isso não é legal. Nós temos que ter um pensamento sustentável, um pensamento para o futuro. Temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu e a terra nos foi dada, né? Para que nós venhamos cuidar dela. E
nós, como mulheres, temos essa oportunidade de estar tendo esse pensamento sustentável e não estar poluindo o nosso meio ambiente. Infelizmente, quando nós falamos de algo sustentável, quando nós falamos de horta, quando nós falamos a questão de não estar usando alimentos com agrotóxicos, a gente já fica logo pensando, isso é coisa, mais uma vez, de gente chique. Não, isso é coisa de gente consciente. E nós, como servos do Senhor, como servas do Senhor, como mulheres que têm a mente de Cristo, precisamos estar sim com esse pensamento. Infelizmente, nós delegamos essa autoridade para o mundo, delegamos essa autoridade, esse conhecimento para as feministas, delegamos, esse pensamento para aqueles que não louvam ao Senhor. E a minha proposta hoje aqui para você é que você comece a ter esse pensamento aí, que o Senhor quer que nós venhamos ter, quer que a gente venha voltar para o nosso lugar ali, quando eu falei, o meu primeiro programa eu falei sobre a ancestralidade, eu falei dessa questão que nós temos que ter de ligação com tudo aquilo que é nos ensinado culturalmente, que nós, infelizmente, pegamos tudo num pacote e jogamos fora como se nada prestasse. E o absorvente de pano, que hoje eu trago para você com o nome de absorvente ecológico, ele também foi tirado da nossa vida, infelizmente. A mulher, ela pensa muito em só ir para a rua trabalhar, em só estar se qualificando, pensando na parte financeira, pensando na sua vida social, e a gente esquece disso aqui que a gente já falou, que é o nosso autocuidado. E quando nós cuidamos da nossa menstruação, entendemos o nosso ciclo, cuidamos dessa questão nossa ginecológica, nós estamos praticando o autocuidado com o nosso corpo, onde eu já falei também que está totalmente ligado, espírito, alma e corpo, e não podemos de maneira alguma negligenciar nenhuma dessas partes. Aqui nesse absorvente a gente tem uma cobertura externa, onde ela é impermeável. Aqui dentro a gente tem um tecido totalmente preparado para que venha ter uma absorção eficaz. E esses absorventes a gente tem em tamanho pequeno, médio, grande. É um preço acessível, eu acho, porque um absorvente desse ele vai durar, em média, 4 anos. E você precisa somente de 3 para que você passe 4 anos com ele. E a gente também tem para aquelas que o fluxo é muito grande, a gente tem uma bolsinha também impermeável para levar à rua. Eu queria que você entendesse que o sangue de menstruação ele não tem cheiro. Aquele cheiro todo que a gente sente é por conta de todo o material tóxico que tem naquilo, para que a gente possa não cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão. Tudo aquilo que é colocado no absorvente descartável, ele vai trazer danos à nossa vida, à nossa saúde. Eu já falei sobre isso com vocês, o tempo não dá para eu explicar mais sobre o absorvente descartável, mas ele é totalmente poluidor, ele é totalmente agressivo para a nossa vida de mulher. Então eu quero que você fique com esse pensamento aí do absorvente ecológico e a gente se encontra num próximo programa. E nós já aprendemos aqui o que é a doutrina, a doutrina é universal, a doutrina é Jesus Cristo, a doutrina são os mandamentos, aquilo que Deus nos deixou para edificar a nossa vida, nos ajudar a ser mais parecido com eles. Isso é com Ele, com Deus, Isso é a doutrina. E os usos e costumes têm a ver com a sua localidade. Pastor, a gente passou um tempo que a gente sofreu uma onda, que foi a onda da liberdade espiritual. Você é livre no espírito, Nós somos assembleanos e a gente sabe bem o que é costume, o que é dogma, a gente sabe o que é isso. Mas a gente entende também que existe o outro extremo, E qual é a diferença? Onde que nós devemos tomar cuidado quando a libertinagem se colide, bate de encontro com uma liberdade? Libertinagem, liberdade são termos diferentes. Vou usar um termo menos técnico. Liberdade, por exemplo. O que é a liberdade em Cristo? É liberdade para não pecar. Exemplo, o filho pródigo,
quis o pior tipo de liberdade que o ser humano pensa que é a libertinagem. Mas é o desejo de pecar, leva ele a dizer que é liberdade, mas que na verdade é libertinagem. Então o filho pródigo, ele quis o que muitas pessoas às vezes querem, que dizem ser liberdade. O que é? Ficar livre para pecar. Livre para pecar não é liberdade, é libertinagem. E o que é libertinagem? Pecado, livre, em excesso, à vontade. E isso, durante muito tempo, os irmãos que estão nos ouvindo, levou a igreja também a dois extremos. Um extremo de você impor muitos costumes, até a história da própria igreja, né? A igreja, durante o tempo, ela viveu dogmas e não teologia. Eram doutrinas dogmáticas e não doutrinas teológicas. Até o século XV, século do Iluminismo, século XVI, XVII, XVIII, a igreja foi se libertando disso, né? Temos até a reforma protestante da igreja. Então, vamos lá. Vamos começar com João 8, 31 e 32. E disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que verdadeiramente criam neles: vós sereis meus discípulos se permanecerdes na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha só, para ser discípulo, tem que permanecer na verdade. E o que vai libertar a pessoa é a verdade. Então, a verdade traz libertação. E que libertação é essa? Libertação de que eu não preciso se prostituir, não preciso me embriagar, não preciso me drogar para ser livre. Eu sou livre em Cristo. E o que é liberdade? Por exemplo, se alguém botar para mim hoje, eu, por exemplo, né, que fiz muito uso do álcool, um copo de cerveja, me perdoa a expressão, e um copo de urina, para mim é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? As pessoas falam, o crente não bebe porque não pode. Não, o crente não bebe porque não quer. Porque a liberdade em Cristo me deu o direito de escolher o que eu quero. Porque quando escravo não tinha opção. Opção. Né? O texto vai continuar dizendo. Os judeus falam assim... Escravo não tem opção de escolha. O que o judeu dizia no mesmo texto? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. A gente fala assim, não, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Qual é a verdade? O homem não bebe porque quer, o homem não cheira porque quer, não se prostitui porque quer. Faz tudo isso porque ele é escravo. E, infelizmente, se não vigiar, a igreja vai entrar nessa libertinagem, que pensa que é liberdade, mas não é liberdade. É libertinagem, que é a falta de liberdade. Porque as pessoas querem o direito de viver o que ele quer. O que Jesus fala? Nós somos o quê? Nós somos servo. E a palavra servo, não servo do pecado, servo de Jesus, a palavra servo significa aquele que não tem capacidade mental ou emocional de fazer o que quer, nem de formular palavra, mas que faz o que o seu Senhor quer. Aí as pessoas acham que beber, por exemplo, é liberdade. Beber não é liberdade, beber é ser escravo, é libertinagem, é liberdade para querer pecar. Aí voltamos até ao costume. Vamos retroceder. Por que as pessoas hoje muitas vezes não querem que a igreja tenha certos padrões morais? Porque o costume também é um padrão moral. Por que as pessoas não querem? Porque elas querem ser crente e viver de qualquer maneira. Mas o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala assim, não pode. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa de Belial. Você tem que decidir o que você quer. Então, toda pessoa que vive fazendo o que quer, ela não tem liberdade, ela vive libertinagem, que é o pecado deliberadamente. Liberdade é olhar para a bebida, é olhar para a droga, é olhar para qualquer tipo de coisa e falar, não quero, não é porque não posso, é porque decidi que eu não preciso, porque em Cristo Jesus eu sou livre. Então, liberdade é olhar para o pecado, é olhar para as coisas que o mundo oferece e dizer, não quero, não quero. E eu vou fazer um comentário aqui bem bobo, aparentemente, mas que eu ainda vejo muitas mulheres bater cabeça com isso, é sobre a vestimenta, né? Muitas mulheres que têm problema com sexualidade, a gente sabe que isso é um problema, é uma carência, é um trauma, é uma ferida. A sensualidade tem muito a ver com prisão espiritual.
Então, o que acontece? As mulheres se convertem e querem trazer as mesmas vestimentas que ela usava lá no mundo e querem usar na igreja. E realmente, a Bíblia não deixa, não tem lá escrito, você não pode usar blusa de alça, lá não tem escrito, você não pode usar vestido colado, lá não tem escrito que você só pode usar roupa comprida, mas é aí que entra o pudor, a santidade, sim. A vestimenta adequada para a mulher de Deus, porque as mulheres dentro da igreja ainda brigam por ainda arrumam problema por esses costumes. Só que quando eu observo por mim mesma, até alguns anos atrás, eu fico me perguntando, meu Deus, eu era crente, eu era usada por Deus, eu era uma mulher de Deus, mas como que eu usava esse vestido? Não tinha nada a ver com o propósito de Deus, com o ambiente espiritual, entendeu? E muita gente fala que o que importa é o meu coração, e a gente sabe que não é assim. A gente não pode vestir o que quer baseado só naquilo que que eu carrego dentro do meu coração. A gente tem que ter misericórdia do nosso irmão que está do lado, a gente tem que ter misericórdia dos nossos convertidos, né, das jovens que vão entrar na casa do Senhor. Sim. Né? Então, pastor, em relação às mulheres, o senhor falou muito bem sobre droga, sobre cachaça, sobre vícios, mas e o vício comportamental? Porque as mulheres se convertem, muitas que nunca se desviaram, porque eu sou da Igreja Assembleia Raiz, e eu já vivi isso e vejo até hoje muitas mulheres usarem o vestido lá embaixo, mas é super colado. O vestido é a vácuo, a blusa é de manga, mas marca tudo. Então, assim, como levar a palavra de conhecimento para essas mulheres? Carta de Judas, uma carta que quase ninguém lê. É verdade. Ela fala Acho que eu nunca li. Ela fala fugir da sensualidade. E a palavra sensualidade, uma das suas definições é instinto animal. Nossa. Então a pessoa tem que ver se realmente ela está convertida. Porque se o Espírito Santo habita realmente em mim, eu vou ter noção de que aquele vestido não está legal. E outra coisa, que nem as pessoas falam assim, a roupa não salva crente, mas o salvo sabe como se vestir. Verdade. O salvo sabe como se vestir. Claro que isso não vale só para as mulheres. Não, em geral. Homens também porque estão bem. você falou do vestido colado, mas vamos Estou falando... Você falou do vestido colado, mas você já reparou hoje que vou falar abertamente, cantores, pregadores, pastores estão parecendo até cantor sertanejo. Verdade. Está botando uma calça apertada aqui para botar, parece que ele toma um banho de óleo. Então, a sensualidade não é só para mulher, não, ela é para o homem também, porque eu vou falar para você, tem umas calças de homens aí que eu vou falar para você. É tão apertada que o indivíduo não consegue fazer esse movimento que eu faço aqui. Então, na verdade, sensualidade está na carta de Judas, que vai levar para instinto selvagem, instinto animal. Se o irmão está assim, irmão, vai doer, mas recebe que é de Deus. Sensualidade é instinto animal, sensualidade é libertinagem. E outra coisa, a mulher de Deus, o homem de Deus, não precisa exibir o seu corpo para mostrar que é bonito, porque, volto em 1 Pedro 3, vai lá, vê lá, versículo 4, 5, 6, a beleza não é o que se vê por fora, a beleza realmente é o que se vê por dentro. Quando alguém tem que se exibir para mostrar beleza, é porque a autoestima dela está lá embaixo. E esse problema de autoestima, depende, sabe o quê? Se encha do Espírito Santo. Vou falar para você o que minha esposa fala para mim. Minha esposa, ela fala comigo assim, quando ela vê as fotos minhas do passado. Eu nunca casaria com você se você fosse do mundo. Quando eu olho minha foto também, eu tenho medo de mim mesmo. O Espírito de Deus, ele traz para nós um brilho. E vou falar, irmão, sabe qual era o propósito do comércio no Antigo Testamento? Dos comércios de beleza, para dons de beleza, se você pegar, ele tinha com um dos seus propósitos, você pode olhar, você vai pegar os aromas, ele tinha como propósito de suavizar o sofrimento daqueles que caminhavam léguas andando, muitas das vezes debaixo do sol quente. Pegava-se os óleos, pegava-se o perfume. E outra coisa, muito dos perfumes do Novo Testamento, até para colocar em ovelha, era justamente para que mosca não pousasse nas suas feridas. Então vai lá para você entender. Quando você começa a exibir o seu corpo, você está mostrando uma ferida para o adversário.
precisa do cheiro do Espírito Santo para o adversário não te dominar. Você não precisa mostrar o seu corpo. O que você precisa é mostrar a serva de Deus que você é. Verdade. Estamos encerrando mais um programa Improváveis com o nosso querido pastor Denilson, mas não se preocupa não, mês que vem tem mais pancada para mim e para você. Porque ele é um pastor que sabe usar bem o seu cajado, né? E eu sou prova viva do livramento de Deus através de pastores que sabem usar bem o seu cajado. Eu glorifico a Deus porque há 5 anos eu obedeci ao Senhor, né, em ter voltado para a Assembleia de Deus. Eu já fui uma crente bem radical no oposto, né, nessa falsa liberdade do Espírito, e que a gente sabe que não é bem assim. Quer deixar abraço, pastor? Agradecimentos? Sim, sim. Fica à vontade. Um abraço à minha querida esposa, que sempre me acompanha. Um abraço à minha mãe, Sueli. Quero deixar um abraço a todo o ministério Siloé, ao presbítero Antônio Luiz. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém. Vamos ficar agora com o quadro Talento Infanto Juvenil e depois a gente volta. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Me ilumina como um farol. Minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento quero conhecer. Não só ler ou provar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão do meu inquieto coração. É só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meio ao furacão do meu inquieto coração. É só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu quero agradecer a você, querido Improvável, por nos ter feito companhia. Quero falar para você que obedeça, tá? Obedeça para que você não precise sacrificar. Existe uma diferença também sobre usos, costumes, doutrinas e propósito. Talvez Deus tenha um propósito diferenciado para você, como Ele tem para mim. Então, antes de você arrumar problema com o seu pastor, porque o pastor proíbe o batom, proíbe o brinco, pergunte a Deus qual é o seu propósito. Se o seu propósito, o propósito que Deus preparou para você não combina com o lugar que você está, você precisa se mudar. Mas se você quer viver, quer praticar, quer usar adereços ou roupas que não combinam com o propósito de Deus para você, você vai ter que mudar. Então eu quero deixar essa palavra para você. Pergunte a Deus qual é o seu propósito. Missionário não é só aquele que muda de país, aí muda a roupa, muda a alimentação. Não, missionário é aquele que se adapta ao propósito de Deus para cada situação. Quero mandar um abraço para Carioca Chique,
que patrocinou o look de hoje, essa blusa linda, e você encontra muitas blusas, cada uma mais linda que a outra, no Instagram da Carioca Chique Fashion. Fique agora com o quadro Restauração Familiar com a apóstola Vilma Santana e até o próximo programa Improváveis. Olá, Shalom, tudo bem? Estamos aqui com mais um quadro do programa Improváveis, Restauração Familiar. E hoje nós vamos encerrar nossa série sobre crise e crescimento. E hoje nós vamos falar sobre a crise de deixar o lar. Uma crise bastante forte, né? Deixar o lar. Deixar o lar para quê? Existe uma crise aí, né? E aí o filho entra em crise, ou a filha entra em crise, a mãe entra em crise, o pai entra em crise, a família toda entra em crise. E nós vamos ver que essa crise é necessária para que se forme, né? Para que esse filho se forme, ou seja, forme a sua nova família. Então, a crise de deixar o lar para casar, para formar família, para ter filhos. E nós vamos ver que as crises continuam, né? Por quê? Existe uma crise dos pais para com os filhos, que é deixar os filhos. Aí a gente volta lá, né? No primeiro tópico que falamos, que é o deixar, a importância do deixar. Esse pai e essa mãe precisa deixar os filhos. E deixar os filhos para quê? Para continuar o ciclo da vida. É importante que o ciclo da vida continue, mas se o pai e a mãe não deixar os filhos, com certeza esse ciclo da vida não poderá acontecer. E aí esse pai e essa mãe vai precisar deixar uma coisa muito importante, a força. Quanta força se tem feito para que esse filho não vá? Para que as coisas novas não se estabeleçam? Qual é o crescimento diante disso tudo? É a sabedoria da vida. Então, quando eu deixo, eu tiro a força, eu vou adquirir o quê? Sabedoria. E finalizando esse tempo, né, falando de crise e crescimento na família, crise e crescimento no casamento, crise e crescimento na vida, nós vamos ver que nós chegamos a um limite, que é o quê? Deixar a vida. Quando deixamos de existir. E qual é o crescimento em deixar de existir? Viver a eternidade. Então, a crise, ela se dá em todo o ciclo da vida. E nós precisamos estar prontos para vivenciarmos todos essas crises, né? E todos nós precisamos estar preparados para viver essas crises, porque é o ciclo da vida. É você deixar o ventre materno para continuar vivendo. É você se socializar. É você deixar a infância para viver a vida adulta. É você deixar o lar para poder construir uma família, né? É você deixar os filhos para que eles possam continuar o ciclo da vida. E é também vivenciarmos, estarmos preparados para a crise maior, que é deixar a vida para viver a eternidade. Que Deus assim te abençoe, que a sua casa seja uma casa restaurada a partir do conhecimento, a partir de compreender sobre esse ciclo da vida e sobre as crises que se dão, porque faz parte de um processo de vida. Que Deus abençoe. Shalom.